Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Acidente entre carros deixa 2 feridos em Cachoeiro. Chuva causa prejuízos no interior de Muniz Freire. Criança mordida em creche será indenizada em Cachoeiro. Alta dos combustíveis leva motoristas a substituírem gasolina pelo álcool. Polícia prende um dos maiores traficantes do estado. Ele e outras 3 pessoas tinham envolvimento com homicídios e carreta tomba no interior de Cachoeiro. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade de hoje falando da prisão de um dos maiores traficantes do estado. A polícia desarticulou uma quadrilha especializada no tráfico de drogas. Outras 3 pessoas também foram presas. Todos têm envolvimento com tráfico e com homicídios. Para a polícia, não há dúvidas de que Ingrid Vasconcelos dos Santos e Eduardo Nascimento Loureiro são os responsáveis pelo duplo homicídio ocorrido no dia 23 de dezembro do ano passado, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O crime foi planejado e arquitetado com ampla divisão de tarefas. O Eduardo, com o auxílio da sua esposa Ingrid, foi o responsável por mandar matar o Alex e fornecer o revólver calibre 38 utilizado no crime. O Genivaldo foi o responsável por organizar o crime, escolher dia, horário e local para execução, bem como de dar cobertura ao executor. O Jonisson foi o responsável por executar as vítimas com disparos de arma de fogo. De acordo com as investigações, o casal comandava o tráfico de drogas da Rua Fartura, no mesmo bairro. Segundo a polícia, o crime está relacionado à disputa pelo tráfico de drogas. Segundo o que foi apurado na investigação, e em depoimentos colhidos nos autos, inclusive com a confissão de um dos executores, a vítima Alex tinha saído recentemente da cadeia, onde cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas e passou a traficar por conta própria na Rua da Fartura, o que de fato acabou atrapalhando o tráfico de drogas comandado pelo casal Eduardo e Ingrid. Por esse motivo, ele foi morto. De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo detido é considerado um dos maiores traficantes do Espírito Santo. Uma das vítimas foi identificada como Alex Moraes Barbosa, de 36 anos. Segundo a polícia, ele era considerado um indivíduo de alta periculosidade. Em um áudio, Alex intimida quem pudesse passar pelo seu caminho. Fala com ele, rapaz, nós vamos em Campo Grande, Porto Belo, estourar sua cara, pode falar, entendeu? Esse dívida aí não vai ficar pra trás não, ou você dá a metralhadora, ou nós vai atrás de você. Ou botar os meninos na sua fita, fala assim, botar na sua vida não, nós vai atrás. Paulo César de Souza, de 47 anos, também morreu durante o ataque. Ele e Alex estavam em um bar quando foram alvejados. O delegado afirma que o alvo dos criminosos era Alex e que Paulo acabou morrendo por engano. No dia do crime, as vítimas se encontravam no bar, juntamente com o proprietário do estabelecimento, Genivaldo, quando o Jonisson chegou ao local de bicicleta, sacou um revólver calibre 38 da cintura e começou a efetuar disparos de arma de fogo na direção do Alex, que estava em pé na frente do bar. Um desses disparos atravessou o corpo do Alex e atingiu fatalmente a virilha do Paulo, que nada tinha a ver com a história e morreu inocente. Antes de sair do local, o Jonisson se aproximou do Alex, que já estava caído ao chão, e efetuou mais 2 disparos de arma de fogo nas costas dele. Os 2, Alex e Paulo, foram a óbito no local. Além do casal mandante do crime, também estão detidos o executor, identificado como Jonilson Lage dos Santos, de 31 anos, e Genivaldo Ferreira da Silva, vulgo Machixe, de 29 anos. Durante a prisão dos mandantes do crime, a polícia apreendeu cerca de R$9 mil em espécie provenientes do tráfico, comprovantes de transações bancárias, cadernetas de anotações e celulares. O delegado destaca ainda que o executor cometeu o crime em troca de 14 pedras de crack.
O Jonisson foi preso no dia 25 de janeiro no bairro Vila Nova de Colares, em uma operação da DHPP Serra. Ele estava próximo à sua residência na rua. Em depoimento, ele confessa com riqueza de detalhes e diz que ganhou 14 pedras de crack para cometer o crime. Ele é usuário de drogas. Os demais executores, o intermediário e os mandantes utilizaram o Jonisson por ser usuário de drogas, por acertar essas pedras de crack e por ter disposição para matar. Uma prisão extremamente importante, remonta o que nós chamamos de Código do Tráfico, onde que um traficante de altíssima periculosidade impõe suas leis, ele manda executar, ele sentencia, executa, dentro do tempo dele, quer dizer, sem a menor piedade, sem sentir nenhum remorso, prisão qualificada, retirada de circulação de 4 perpetradores de altíssima periculosidade, do traficante que comandava um tráfico, inclusive, com relações ao Rio de Janeiro. Qual o valor da vida de um ser humano? 14 pedras de crack, um absurdo, coisas que acontecem no Brasil e aqui no nosso estado. Bandidos perigosos que ordenavam mortes, você viu ali ameaçando ir com metralhadora. Ainda bem que a polícia agiu, já estava de bicho em cima dessa quadrilha, desses bandidos traficantes e tiraram eles de circulação. E um acidente envolvendo 3 veículos na tarde de ontem deixou uma pessoa presa às ferragens em Cachoeiro. O Natan Rodrigues detalha esse caso agora pra gente. Pois é, Vanessa, o médico e ex-vereador Adail Edmundo Lima acabou se envolvendo em um acidente na tarde desta terça-feira no bairro BNH, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações, o médico teria perdido o controle da direção do veículo e acabou atingindo outros 2 automóveis. Uma mulher que estava no carona de um Uno, que foi um dos veículos atingidos, de cor vermelha, ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade. O estado de saúde dela não foi divulgado. Os condutores dos carros envolvidos na batida não se feriram. A reportagem não conseguiu fazer contato com o médico para saber o que realmente teria acontecido e se ele se feriu ou não, se está tudo bem. A informação que a gente tem é que esse acidente teria acontecido envolvendo 3 veículos e o médico, o ex-vereador Adail Edmundo, teria perdido o controle da direção do veículo e acabando colidindo com esses outros 2 automóveis na tarde desta terça-feira aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Vanessa, volta aí no estúdio com você. Atualizando esse caso, portanto, 2 pessoas ficaram feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram socorridas não em estado grave, mas com lesões para a Santa Casa de Misericórdia do município. O médico passou por um susto, não se feriu, saiu ileso desse acidente. A suspeita é que ele tenha perdido o controle por se tratar de um carro automático e aí acabou acelerando, cruzando a pista, a rodovia ES 482 e acabou colidindo nos outros 2 veículos. E depois do intervalo, chuva causa prejuízos no interior de Muniz Freire. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo, 28 999461607. Com aquela bronca, aquele problema no seu bairro, manda para o seu telejornal do Sul do Estado, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e também às 7 da noite. E a chuva, acompanhada de vento, causou prejuízos ontem no interior de Muniz Freire. A chuva com fortes rajadas de vento que atingiu o município de Muniz Freire no final da tarde desta terça-feira causou estragos no distrito de Itaici. De acordo com a prefeitura, a forte ventania arrancou telhas da escola Sebastião Costa. Parte de uma residência desabou e outras 11 casas tiveram partes dos telhados arrancados. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
A família que morava na casa, que teve parte dela destruída, foi encaminhada para a casa de parentes. Também houve registro de queda de árvores. A Defesa Civil esteve no local e as equipes das secretarias de Obras, Assistência Social e da empresa EDP também foram acionadas. A Defesa Civil percorre o município e pode ser acionada pelo telefone 28 999 17 28 99. E com a alta dos preços dos combustíveis, muitos motoristas estão substituindo a gasolina pelo álcool. Mas será que vale realmente a pena fazer essa mudança de combustível? A repórter Kessia Neto conversou com um especialista e traz essa resposta para a gente. Nós vamos falar sobre os prós e contras aí de trocar a gasolina pelo etanol. No momento em que o Brasil está atravessando um momento de crise, um momento que o brasileiro de fato precisa fazer uma economia, nós vamos conversar com um especialista que vai explicar isso pra gente. Ao meu lado está o Igor Dadalto, ele que é engenheiro mecânico. Igor, seja muito bem-vindo ao jornal. Agora explica pra gente aí quais são as vantagens, né, desse custo, dessa troca da gasolina pelo etanol. No primeiro momento, o motorista sempre pensa na economia, né? Então, pegando-se os valores, né, dos combustíveis em si, é de suma importância verificar sempre, né? Na maioria dos carros tem um computador de bordo que vai apontar, né, quais são os consumos. Basicamente, fazendo a conta básica, que se leva é o 70%. O que significa? Se o etanol tiver num valor 70%, até 70% do preço do litro da gasolina, compensa-se colocar o etanol, né? Fazendo só uma conta simples, uma conta básica. Mas é claro que há diferenças de tecnologia de cada carro, né? Até mesmo na produção de etanol, que esse valor, né, esse percentual pode variar de 68% a 75%, mas pegando a média, uns 70%. Então compensaria financeiramente se o etanol tiver 70% do valor do litro da gasolina, o litro de etanol no caso. E quais são os prós e contras dessa troca? Aí você pode verificar também outras questões. Exemplo, o etanol, por mais que ele tenha um rendimento menor, eficiência menor do que a gasolina, o etanol faz o carro ter uma potência maior. Então, muitas vezes, aquele motorista vai pegar uma estrada que é muito movimentada, vai ter que fazer algumas ultrapassagens. Se o percentual do valor estiver bem próximo, né, nessa faixa de 70%, às vezes compensa para ele, porque o carro vai ficar mais potente, ele vai conseguir desenvolver melhor, né, na estrada. E as outras questões também do benefício do etanol é que ele é menos nocivo ao meio ambiente, né? Então, a combustão do etanol é menos nociva do que a combustão da gasolina. Então, se pensando no critério de meio ambiente, compensa-se, né? Claro, verificando todos esses outros fatores, compensa-se o etanol. Uma outra questão também é do próprio carro, manutenção. A gasolina, pro carro em si, para os equipamentos, né, que compõem, né, um veículo automotor, ela é mais benéfica, né, ou menos nociva do que o etanol. Então, muitas vezes, né, tem que se colocar isso na balança para verificar essa troca. De fato, então, é necessário fazer uma pesquisa, não é isso? Isso. É uma pesquisa para você verificar o modelo do seu carro, muitas vezes no próprio manual do carro, né, vai ter esse consumo, né, também de suma importância verificar nos poços, né, se o poço faz rotineiramente um controle de qualidade, que isso muitas vezes é indicado na bomba, ou você pode até mesmo perguntar para o frentista, né, até mesmo para você verificar, saber da procedência dessa gasolina ou do etanol, do combustível que estiver verificando. Agora, Igor, alguns especialistas afirmam que não existe uma vantagem 100% nessa troca. Como que você analisa isso? Realmente, como a gente está citando, tem algumas variáveis que têm que ser analisadas, né? Não só o modelo do carro, também muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, poxa, por que na mesma família, às vezes eu dirijo, tenho um consumo diferente do meu irmão, da minha mãe? É porque justamente vai depender também do motorista, né? Tem muitas vezes que as pessoas usam uma marcha mais forte, né? Um tempo maior, que seja a primeira, segunda, terceira. Hoje em dia com os carros automáticos você consegue equilibrar um pouco mais isso, né? Mas aí tem que se verificar o motorista, aonde você está rodando mais na cidade ou na estrada, né? Entre outros fatores, né? Muitas pessoas têm essas questões muito da parte ambiental, então o etanol, por mais que esteja naquela variável da economia de 72%, 73%, vai-se para o lado ambiental, ou às vezes vai se preferir a potência do carro. É preciso também nós termos a noção que esse valor ele altera de um estado para o outro, não é isso? Isso, por isso que é ter um número em mente, né, caso o motorista não vá fazer essa conta, né, por décimos, é de suma importância ter esse número, 70%, sempre verificar o preço da gasolina. O preço do etanol está 70% o preço da gasolina, se tiver próximo dessa faixa, vai depender de posto para posto, de estados, né? E aí vai compensar ou não.
Tem alguma outra informação que você gostaria de acrescentar? No caso também, não só esses dois combustíveis, como hoje em dia está se utilizando muito o gás natural veicular, até mesmo por causa que ambos os combustíveis, né, tanto o etanol como a gasolina subiram, o gás natural veicular também. E aí deve-se atentar, caso o motorista, né, vai adequar o carro para essa instalação, né, das botijas de gás natural veicular, que se vá numa empresa devidamente registrada, que se tem um profissional que é um engenheiro mecânico, né, e aí, inclusive, nessa parte, é muito papel do CREA em si, sempre que vê alguma irregularidade, fazer a denúncia, né, a gestão agora do atual presidente Jorge Silva tem essa questão também não só a fiscalização punitiva, mas a fiscalização técnica orientativa. Então, caso o motorista vá optar, né, para adequar o gás natural veicular, né, que se tenha esses cuidados também. Volto com vocês aí no estúdio. O segredo é pesquisar. Uma criança que foi mordida na creche por reiteradas vezes deve ser indenizada pelo município de Cachoeiro de Itapemirim. A sentença foi proferida pelo primeiro juizado especial criminal e da Fazenda Pública da comarca, que condenou a municipalidade a pagar a quantia de R$5 mil ao menor e sua mãe como indenização pelos danos morais. A juíza leiga que analisou o caso observou que as provas apresentadas nesse processo demonstram que, de fato, a criança foi mordida por diversas vezes dentro da creche pública por outro aluno, levando a concluir que, nesses momentos, não havia nenhum funcionário da escola atento e capaz de impedir que o fato ocorresse. Esse caso aconteceu em fevereiro de 2019 e a funcionária pública, mãe da criança, que na época tinha apenas 1 ano, registrou o boletim de ocorrências. Na época, a Secretaria Municipal de Educação confirmou a situação e disse que enviou mais um profissional para ajudar a professora e auxiliar os responsáveis pela turma, né? Sabe que criança tem que ter atenção, em idade pequena, ela está se conhecendo ainda, está passando por um processo de crescimento e surge a curiosidade. E acaba sendo comum casos de crianças mordendo outras crianças. Por isso é importante o pai chamar a atenção e ter alguém responsável na creche sempre atenta a essas questões para evitar que casos como esse vão para o tribunal e acabe resultando em indenização. E a seguir, câmeras mostram furto de moto em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, agora para falar da ação de criminosos especializados em furtos. Câmeras mostram o momento em que uma motocicleta é furtada aqui em Cachoeiro. Virou rotina os flagrantes de furtos de motocicletas em Cachoeiro de Itapemirim. Na noite da última segunda-feira, mais um furto foi registrado por câmeras de segurança. O vídeo, registrado pouco depois das 10 horas da noite, mostra 2 homens na rua Alziro Viana, no bairro Ferroviários, caminhando a pé. Um deles está com capacete na cabeça e sobe na moto, que estava estacionada em frente a um despachante de veículos, enquanto o comparsa empurra a motocicleta. A ação dura poucos segundos e os criminosos levam a moto com facilidade. O caso foi registrado pela Polícia Civil. É impressionante que são casos recorrentes. Todos os dias a gente ouve falar de 1, 2, 3 furtos, até roubo de motocicleta em Cachoeiro de Itapemirim. A gente vê que a polícia tem atuado, tem recuperado motocicletas, por isso é importante, né, que se faça blitz, principalmente dentro dos bairros, que é onde essas motocicletas estão circulando. E o uso de máscaras em academias deixou de ser obrigatório aqui no estado. Durante toda a pandemia, Alessandra precisou realizar as atividades físicas utilizando a máscara, mas diz que prefere ficar sem, pois facilita a execução das atividades. Olha, na verdade eu prefiro malhar sem máscara, porque eu sinto mais facilidade, né, para executar os exercícios, principalmente nos exercícios aeróbicos. Depois de quase 2 anos utilizando máscara na academia, quem gostou da liberação foi a Patrícia, mas ela garante que não irá abrir mão dos cuidados no combate à Covid. Eu acho que agora é muito opcional, né? Se a pessoa se sentir segura, ela fica sem máscara ou com máscara. Então, acho que é da pessoa, acho que é importante estar vacinada, né? Eu também sei que é opcional, mas eu acho que
essa redução de índice do Covid foi em retorno da vacina. Com mais de 80% dos capixabas imunizados com as 2 doses da vacina contra a Covid e também a queda de óbitos pela doença, o governo do estado decidiu suspender a utilização de máscaras nas academias. A medida nas academias é a primeira liberação em local fechado, respeitando a classificação. A Secretaria de Estado da Saúde, CESA, disse em nota que a decisão está de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde e destacou ainda que estes estabelecimentos comerciais estão incluídos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. A liberação traz um certo alívio e o retorno de alguns alunos. De uma certa forma, a liberação das máscaras foi um ponto muito positivo para a academia e até para aqueles alunos que não estavam conseguindo treinar com máscara. Então, eles acabam ficando afastados. Então, a liberação da máscara traz esses alunos de volta à academia. Ainda de acordo com ela, apesar da liberação, a academia irá continuar adotando medidas sanitárias no combate à Covid-19. Nós vamos continuar, assim, aconselhando quem quiser utilizar o uso das máscaras para continuar, porque é facultativo, usa quem realmente quiser. Tá? E vamos continuar adotando as medidas, como álcool em gel, como a limpeza, higienização, tudo de forma correta. O governador reforça que as pessoas que não se sentirem confortáveis e seguras para deixarem de utilizar as máscaras podem continuar usando. A máscara é uma proteção. Mesmo que a gente não esteja mais exigindo o uso de máscara, se você achar que deve usar máscara, use a máscara. Mesmo em regiões de risco muito baixo, onde a gente só recomenda em local fechado e não exige, mas se você achar que deva usar a máscara, use a máscara. E um acidente com uma carreta foi registrado aqui em Cachoeiro. Natan Rodrigues tem mais detalhes. Oi, Wanderson. Uma carreta tombou no início da tarde desta terça-feira no interior de Cachoeiro de Itapemirim. A gente está mostrando aí para você agora que está em casa o vídeo deste acidente, essa carreta pesada de grande porte que acabou tombando durante uma curva, enquanto fazia uma curva ali no bairro, na localidade, na verdade, de Itaoca. De acordo com populares, a carreta estava carregada de calcário quando tombou em uma curva na Serra da Baleeira, em Itaoca, ocupando completamente a pista. O óleo chegou a ser derramado na pista, na estrada, e os motoristas que passaram pelo local precisaram redobrar a atenção. O motorista da carreta não se feriu, mas quem passou pelo local precisou redobrar a atenção e tomar bastante cuidado por conta do óleo que estava ali pela pista. É o morro, né, uma descida, então tem bastante óleo descendo. O pessoal precisou redobrar a atenção para poder conseguir seguir viagem com tranquilidade. Wanderson, eu deixo você agora com esse vídeo deste acidente que aconteceu, esse vídeo que foi gravado momentos depois do acidente. Wanderson, volta aí no estúdio com você. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua companhia. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!